Paz de Deus com todos. Bom, gente, tem pessoas que não sabem nada da vida da gente, né? Como se diz, não sabe os tombos que a gente leva e não tem comprometimento com Deus, não tem renúncia, não tem oração, não tem entrega, não tem dom. E entra dentro do canal da gente, né, para discutir uma coisa que Deus fez na minha vida. É incrível isso, né? Mas a gente tem que ter paciência, né? Tem pessoas muito imaturas, tem pessoas que não conseguem enxergar além daquilo que a visão dele vê, entendeu? A pessoa não tem discernimento de nada, a pessoa não tem revelação, a pessoa não tem visão espiritual, não tem revelação espiritual, não acredita em dons, não acredita em nada, não acredita que Deus se levanta para defender um dos teus pequenos aqui na terra, porque acha que isso jamais poderá acontecer. Mas aconteceu tanto no passado, com aqueles que Deus defendeu, e por que Deus não haveria de nos defender nos dias de hoje? O que mudou? Nada. Por quê? Porque Deus é o de ontem, de hoje e será eternamente. E aquele que crê nele, Deus, né, disse que todo aquele que crê nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, vamos seguir em frente e vamos passando por cima dos obstáculos. Porque escrito está: 1000 cairão ao teu lado, no Salmo 91. 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. E o assunto de hoje é um assunto, o que significa, né? Que vai te guardar, guarda-me como uma menina dos teus olhos. O que significa isso? Eu vou falar para vocês. Antes, fiquem aí, já curta. Quem não seguiu o canal, segue, se inscreve no canal. Deixa o comentário, tá? E vamos já seguindo no Salmo 17. Vou ler até onde Deus permitir, para que vocês possam saber que Deus ouve a oração e que Deus atende na multidão da sua misericórdia aquele que é fiel a Deus. Deixa eu pôr o óculos porque tá feia a coisa. E hoje tá um calor, né? Só por Deus, gente, esse calor. Mas vamos lá. Salmo 17. Fala aqui: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos, confia na sua inocência e na justiça de Deus. Ouve, Senhor, a justiça. Ouve, Senhor, a justiça atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a sua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que andam cercando. Até aqui, do versículo 1 até ao 9. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me
à sombra das tuas asas. Então, o que quer dizer guarda-me como a menina dos teus olhos? A menina dos olhos é essa bolinha menor que nós temos aqui no nosso globo ocular, né? E guardar significa proteger, significa proteção. Que aquele que realmente serve a Deus, aquele que entrega realmente a sua vida, o seu corpo, a sua alma, a sua mente, o seu coração para Deus, ele também é guardado por Deus. Tanto tem um salmo que Davi falou, o Senhor ouvirá aquele que lhe é querido, né? O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então, é isso que significa ser guardado por Deus. Ninguém toca. Tem pessoas que Deus faz isso. Deus não permite que os inimigos avancem. Deus não permite que a pessoa faça o que quer. A pessoa, ela pode até ter um intento, né? Um intento mal contra a outra pessoa. Mas a pessoa fica cega. A pessoa ela não consegue raciocinar quando ela quer fazer alguma coisa para alguém. Por isso que também está escrito, né? Para Deus nos livrar dos astutos intentos, das ciladas contra o maligno. Tem pessoas que são usadas pelo adversário. O adversário vai, coloca alguma coisa na mente da pessoa e a pessoa fica alimentando aquilo. E fica ali, entendeu? Fica ali. Nos tempos de Davi, os inimigos dele eram reais. Eles lutavam as guerras, as batalhas. Inclusive, está escrito que muitas das vezes o anjo ajudou lutando junto as guerras ali. E Davi era um homem amado de Deus, segundo o coração de Deus. Não é isso? E assim como ele foi amado por Deus, muitos de nós somos amados também. Somos considerados a menina do olho de Deus. Somos considerados aquele que se dedica a servir a Deus, aquele que não anda executando astutos intentos, fazendo maldade para os outros, querendo ver os outros derrubar, que não anda para as portas da casa dos outros falando mal dos outros. Aquele que sempre está nos pés do Senhor, que a sua vida é dedicada a Deus, ele é protegido como uma menina do olho, sim. Então, tem pessoas que acham um absurdo, né? Deus mandar alguém para a sepultura, Deus fazer justiça. Não é um absurdo, não. A pessoa tem que entender que quem busca o mal para a pessoa é ela mesma. Nós mesmos, se a gente fizer o mal para alguém, é nós mesmos que vamos ser cobrados lá mais tarde. Tudo que a gente faz aqui nessa terra tem um preço. Se você faz o bem, você vai colher o bem. É a lei da semeadura. Se você faz o mal, você vai colher o mal. E ainda mais quando esse mal é contra alguém que é inocente. Aí piorou. Não é? Aí piorou. Nós temos o exemplo de Abel e Caim. Que Caim ficou com inveja de Abel porque Deus atendia a oração dele, o holocausto que ele fazia, Deus abençoava e aceitava. E de Caim, ele também era lavrador, mas toda vez que ele ia fazer o holocausto, Deus não recebia. Por quê? Porque ele fazia para disputar com Abel. Ele não fazia porque ele amava a Deus, porque ele fazia ali com bom intento, porque ele queria que Deus abençoasse ele. Não, a preocupação dele não era Deus, não era aquilo que ele estava fazendo ali. A preocupação dele era se Deus ia aceitar o de Abel. Era o que Abel ia fazer. Então ele teve inveja de Abel. Ele teve inveja de Abel porque Abel era manso, era humilde. E
E ele era perverso, tanto que o nome dele, Caim, já é perverso. Caim é uma pessoa dominada. É uma pessoa dominada pelo mal. Caim, já o nome dele já é isso. Né? Então, existe a inveja. Existem homens maus, pessoas más. E nós não sabemos. Muitas das vezes as pessoas fazem esse tudo intento contra nós e nós mesmo nem sabemos, estamos inocentes. Mas Deus tudo vê, Ele tudo ouve, Ele tudo sabe. Se você é uma pessoa que se dedica a servir a Deus, se você é uma pessoa que está ali nos pés de Deus, nós temos a proteção de Cristo. Tanto que está escrito no Salmo 91, que aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. É isso aí. Então a proteção divina está sob aquele, a proteção divina, vocês escutam bem, marque isso aí. A proteção divina está sob aquele que entregou realmente a sua vida para Deus. Deus guarda como uma menina do olho. Deus executa a sentença. Se precisar fazer o que precisar, Deus faz. Agora, nós não lutamos mais. Existe sim, tá lá a guerra lá. A guerra lá na Ucrânia, né? Na Rússia. Tá tendo aquela guerra lá. Não é? Mas, na verdade, a maioria de nós cristãos, a nossa guerra é bíblico. Tá escrito lá. 10 de Efésios, a armadura de Deus. A nossa luta não é mais nem contra a carne nem o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Qual que é o lugar celestial? É o coração. É o coração. Então, se o adversário entra na mente da pessoa, para a pessoa fazer algum mal para alguém, desce para onde? Primeiro começa na mente, depois desce para o coração, e do coração sai pela boca. Porque a boca fala e o coração tá cheio. E aí já vê mais alguém que já aproveita, já tá falando mal também da mesma pessoa naquela hora. E já vai executando os intentos para poder destruir aquela pessoa. É assim que começa. É desse jeito que começa o mal. Agora, se você é uma pessoa que você tem o Espírito Santo de Deus, quando o espírito maligno vem para colocar alguma coisa dentro do seu coração, na sua mente, que é para fazer alguma coisa para alguém, o que você faz? Você já clama o sangue do Senhor. Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue. Que ele, sai rapidinho. Você quer vencer? Quando o adversário vem contra você, você vai contra ele em nome do Senhor Jesus. Mas quando ele vem para dominar você, para fazer alguma coisa contra, vamos supor, se você tem alguma coisa, se o adversário está em alguém, você vai a ele, você avança em nome do Senhor Jesus. Você vai avançar contra o adversário com o escudo. Qual é o escudo? O nome, você vai a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Mas para se defender do adversário, você clama o sangue do Senhor Jesus, que é a sua defesa, que é a nossa defesa. Tá certo? Então, para avançar contra as astutas ciladas do adversário, clama o sangue, vai em nome do Senhor Jesus. E para se proteger de todo o mal do adversário, você clama o sangue do Senhor Jesus, que ele te protege de todo o mal. Ele te esconde do adversário. Quando você clama o sangue do Senhor Jesus, sangue de Cristo, ele te esconde do adversário. O adversário não te enxerga. Ele perde seu rumo. Ele não sabe nem onde você está.
entendeu? Então, bem é e bom é aquele que está escondido debaixo das asas do Onipotente, aquele que é querido, aquele que realmente Deus ama e protege como a menina do olho, né? Bom é sermos protegidos como a menina do olho. E vamos lutar, né, para nós vencermos as batalhas da nossa vida até o fim, porque são batalhas espirituais. E muitas das vezes nós temos sim as batalhas, né, as lutas constantes, né? Hoje em dia o adversário pega a mente das pessoas, pega alguém para falar alguma coisa, nem te conhece, nem, não pode te ver. Até hoje foi o último dia do propósito. Mulheres que oram, gratidão a Deus, cantando 7 louvores por 7 dias. Foi uma bênção. Até anjo apareceu aqui dentro da minha casa. Mas, no último dia, já apareceu um no canal para tentar tirar a minha paz, né? Por quê? Porque o adversário não fica contente. Não fica contente com aquilo que a gente faz, né? Então ele se manifesta. Então é isso. E a gente tem que ter paciência, sabe por quê? Porque a gente tem que entender que nem todas as pessoas, né, já têm um grau de espiritualidade. Tem pessoas que agem no intuito, assim, como criança, como uma pessoa leiga, né? Ela não entende as obras de Deus. Estevão, o primeiro diácono, ele foi um mártir. E eles queriam matar ele, sabe por quê? Porque ele estava falando, ele estava vendo o céu aberto e o trono de Deus. E eles falaram que ele estava blasfemando. E mataram ele apedrejados. Então, nós estamos caminhando para o fim. As pessoas não estão acreditando em dons, não acreditam em visão, não acreditam em revelação. Sendo que está escrito que no final dos tempos, Deus derramaria o seu dom sobre toda a carne. Os velhinhos teriam visões, os jovens, revelações, as moças, os moços profetizariam. Então, quem não tem, não recebe porque não pede, porque não crê. E quando a pessoa não crê, então ela não crê, não tem como ela receber, porque ela não crê. Só recebe dons, só recebe o penhor do Espírito Santo. O que é penhor do Espírito Santo? O penhor do Espírito Santo é a unção. Eu vou falar sobre isso. É a unção. O penhor é o poder. É o poder de você ver aquilo que ninguém vê. De você lutar contra aquilo que ninguém luta, que ninguém consegue enxergar. E isso é dado para poucas pessoas. Então fica difícil as pessoas entenderem isso. Não são todas as pessoas que têm, mas o Senhor Jesus falou para os seus discípulos. Ele falou assim, que ele fazia as obras, mas aquele que cresce nele faria obras até maiores do que ele fez. Esse é o penhor do Espírito Santo. É o dom, é o Espírito Santo de Jesus Cristo, é o próprio, como se, é difícil explicar, vou ter que explicar num outro vídeo, porque é complicado para explicar isso. Mas é aquele mesmo dom que Jesus Cristo tinha de curar os enfermos, expulsar os demônios, de ver o sobrenatural, é o penhor do Espírito Santo que Deus dá para aquele que pede, para aquele que busca, e muitas das vezes para aquele
Porque eu nunca pedi um penhor do Espírito Santo, porque quando a gente serve a Deus, são muitas informações e a gente vai adquirindo e nem sabe o que é direito, né? Depois que a gente vê que é uma coisa especial, é o penhor do Espírito Santo. Eu dou graças a Deus porque o Senhor é muito bom na minha vida. Eu acredito nele de alma e de coração. Que os seus milagres são feitos na minha vida. Muitas das vezes, falo uma coisa agora, dali a pouco já cumpriu. Esses dias fazendo esse propósito, eu acabei de orar e me deitei. O Senhor, eu ouvi voz humana. Vou recolher o meu servo, um ancião. No outro dia, de manhã, veio a notícia que Deus recolheu o irmão. E aí? Isso é ser íntimo de Deus. Isso é passar por muitas provações que eu já passei na minha vida espiritual, que quando eu falar, vocês vão falar, essa mulher é louca. É por isso que as minhas experiências espirituais, eu vou falar para os membros, quando o meu canal já der para pôr membros, e vou deixar tudo escrito no livro que Deus pediu para mim. Porque não é todo mundo que está preparado para ouvir. É só quem é espiritual mesmo. Quem é carnal, quem não acredita em nada, não adianta falar. Aí diz aquela palavra, que é lançar pérolas aos porcos. Sabe o que é lançar pérolas aos porcos? Porcos não é aquele que se desviou, que parou de ir na igreja. Não. Porcos é aqueles que não acreditam na magnificência de Deus, nos dons de Deus. Não acredita que Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Acha que só dom, só quem teve foram os apóstolos. Se não foi os apóstolos, nós não tem dom nenhum mais. Entendeu? Então, o que se pode fazer? Lamentar. Não é assim? Mas olha, creia na palavra de Deus. Creia nos seus dons. Creia que existem pessoas que Deus usa com profecias, com orações, com curas. Porque o dom não morreu. Eles estão vivos. Eles são as pedras afogueadas, que são dons que Deus derramou sobre toda a carne, sobre aquele que se santifica, sobre aquele que busca Deus. Agora, aquele que serve a Deus de qualquer maneira, eu sirvo a Deus, mas serve o mundão também? Não tem jeito de Deus depositar o seu penhor, as suas joias preciosas, que são os dons, dom do discernimento, dom da visão, dom de crer. Enfim, são muitos dons, não é isso? Então é isso que eu quero dizer, tá? Creia em Deus, creia em Jesus Cristo e no Espírito Santo, porque sem crer é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, se você não crê. E outra coisa, o povo agora pegou uma preocupação. Todo mundo quer ensinar a Bíblia agora. Todo mundo quer ensinar, né? Todo mundo tem uma explicação. E religiosidade, tanta coisa. Uma coisa só é necessária. A Bíblia, ela está ali para todo mundo ler. O entendimento, Deus dá para quem Ele quer. Se você pedir entendimento para ler a Bíblia, Deus vai te dar. Eu leio a Bíblia desde que eu era pequena, gente. Desde que eu era muito mocinha. Antes de vir para a igreja evangélica, eu fui da igreja católica. Eu tocava violão na igreja católica.
E eu dava aula de catecismo. Eu tinha que ler a Bíblia. Então eu sempre fui uma pessoa apegada às coisas de Deus. Desde criança. Eu já tinha revelação quando eu era criança. Então tem pessoas que são diferentes. Tem pessoas que já são predestinadas mesmo. Tem pessoas que são chamadas por Deus. Tem pessoas que são chamadas. E eu sou uma pessoa chamada por Deus. Eu sou uma dessa. Porque desde criança que eu tenho a vocação de servir a Deus. Desde criancinha. Não é de agora. E eu sou uma pessoa que eu sirvo a Deus. Do mesmo jeito, da mesma forma, desde o dia que Deus falou comigo. Então, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Esse canal aqui é um canal de aconselhamento cristão. É um canal para ajudar a pessoa a ver as coisas no sentido espiritual, para melhorar suas atitudes, para melhorar o seu pensamento, para ter uma outra visão. Tá certo? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo.